Olá, meus irmãos, a graça e a paz, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Esta que é a última aula desse primeiro módulo sobre pecado e a queda. Nós trabalharemos o mesmo tema da aula anterior, a batalha constante contra o pecado. Porém, hoje nós vamos abordar um pouco mais a questão prática, como que no dia a dia, de forma prática, nós podemos batalhar contra o pecado. Você que ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, ou você também que ainda não entrou na nossa sala virtual, na nossa sala de aula online, quero convidar você a fazer parte. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar no Google Classroom e fazer parte dessa jornada. Nossa proposta aqui não é formar teólogos, mas sim formar cristãos que pensem biblicamente. Nós estamos estudando sobre doutrinas básicas da nossa fé e hoje já é a sexta aula desse módulo sobre pecado e queda. Então quero convidar você a assistir às aulas anteriores aqui na playlist, no YouTube também, acessar os PDFs que estão todos lá na nossa sala de aula virtual. Você também pode acessar lá na sala de aula virtual a avaliação de cada unidade, de cada aula. Pois bem, meus queridos, vamos lá. Eu quero começar com um texto que está em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 13, que vai dizer assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Esse é o nosso texto base para essa aula de hoje. E como eu disse na aula anterior, nós vimos mais bases doutrinárias, teológicas sobre o porquê que o cristão ainda precisa lutar, batalhar contra o pecado. Uma vez que você foi salvo, que você foi redimido pelo sangue de Jesus, uma vez que você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso não significa que você está isento, livre do pecado. Nós ainda, o cristão, o salvo, ainda precisa continuar batalhando contra o pecado. E hoje nós falaremos um pouco mais sobre questões práticas, como que isso acontece no dia a dia, né, de forma prática. Romanos capítulo 8, versículo 13 também vai dizer assim: porque se vivermos segundo a carne, caminhais, nós estamos caminhando para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes, né, os efeitos do corpo, certamente vocês viverão. Então, quanto mais a gente mortifica a nossa carne, e mortificar a carne nada mais é do que lutar e batalhar contra o pecado, mais vida, vida plena, vida abundante e vida eterna também nós teremos. Essa frase, né, do John Owen, ela é muito marcante, né? Ele vai dizer o seguinte: esteja matando o pecado, ou o pecado estará matando você. Então essa frase, ela capta muito bem, né, essa ideia de que o cristão, que não é uma ideia humana, mas um princípio bíblico, né, de que o cristão precisa batalhar constantemente contra o pecado. Então esteja matando o pecado, ou o pecado estará matando você, né? Mateus capítulo 5, 29, o Senhor Jesus, né, ele vai dizer: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o, né? Claro que Jesus aqui não estava falando e nem incentivando, né, a mutilação física, né? Mas ele está falando de medidas radicais que precisamos ter contra o pecado, né? Então, esta é a nossa dificuldade, né? A dificuldade dos cristãos da nossa geração, da nossa época, é que eles estão perdendo essa urgência, né? Essa noção de que eles precisam lutar radicalmente contra o pecado. Aqui personificado nessa fala de Jesus, né? Se o teu olho direito te faz tropeçar, te faz pecar, arranque-o, né? Então Jesus está falando assim que a luta contra o pecado tem que ser
algo muito radical em nossas vidas. Então, basicamente, precisamos batalhar constantemente contra o pecado de três maneiras. Então, aqui que é a, o cerne do estudo, né? O clímax do estudo é exatamente essa parte que eu gostaria que você entendesse. Essas três principais, né, maneiras que eu e você vamos batalhar contra o pecado. Primeiro, corrigindo ações e práticas pecaminosas. Então, corrigir, né? Lembre desse verbo, corrigir. Corrigir a rota, corrigir comportamentos, corrigir hábitos, corrigir atitudes, corrigir práticas pecaminosas. Segundo, abandonar ambientes que alimentam a carne. Então, o segundo verbo é abandonar, né? Ambientes que que fortalece a nossa carne para o pecado, né? Então envolve aí a responsabilidade humana, né? A minha e a sua responsabilidade de tomarmos uma decisão de sair de certos ambientes e abandonar também certas companhias que nos induz, que nos levam ao pecado. E terceiro, a terceira maneira é vigiar os nossos desejos e sentimentos. Então, corrigir, abandonar e vigiar os nossos sentimentos e desejos, né? Então, são basicamente essas três maneiras. É claro, aqui quando a gente faz um estudo desse, né, nós estamos assim resumindo, nós estamos pegando, né, conceitos chaves, né, resumidos para dar ferramentas, né, para quem estuda. Mas é claro que isso é muito mais amplo, né? Se fôssemos realmente falar das maneiras que eu e você precisamos batalhar contra o pecado, né, obviamente nós passaríamos aqui horas, né, abordando, né, várias e várias maneiras. Só que essas três áreas, né, o corrigir as práticas, né, pecaminosas em nossas vidas, abandonar ambientes e companhias que nos fazem pecar e também vigiar os nossos desejos, essas três maneiras, basicamente, elas abordam, né, o todo, né? Então é uma síntese, é um resumo daquilo que eu e você precisamos fazer, né? Então corrigir diz respeito, né, à mudança, né? Mudar de rota, né? Então aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que levantava falso testemunho não faz mais. Então, primeira coisa, a gente luta contra o pecado mudando a rota, né? Corrigindo, né? Deixando realmente de praticar os atos pecaminosos, né? Então, é uma mudança de rota, de direção, de postura, né? Segunda coisa é abandonar os ambientes e também pessoas, né, que nos induzem ao erro, ao pecado. Então, não apenas sentir aquela tristeza pelo pecado, mas ser radical ao ponto de você abandonar, né, ao ponto de você cortar o mal na raiz, né? Então, não adianta é, querer lutar contra o pecado, ainda frequentando certos ambientes, né, e permanecendo, né, na presença, permanecendo com pessoas que você sabe que vão levar você ao pecado, né? Então, abandonar é uma atitude radical e vigiar significa tomar cuidados, né, emocionais, cuidados espirituais para você, para que nós não caiamos mais no pecado, né? Então, corrigir práticas pecaminosas diz respeito ao verdadeiro arrependimento, né? O verdadeiro arrependimento produz mudanças. Efésios 4:28 vai nos ensinar sobre isso, né? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, né? Mateus 3:8 vai dizer: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o corrigir práticas pecaminosas está relacionado aí ao verdadeiro arrependimento. Quando é que nós sabemos que alguém de fato se arrependeu dos seus pecados? Quando ele abandona, né? Quando ele corrige essas atitudes pecaminosas, abandonando ambientes que alimentam a nossa carne, né? Muitos cristãos até sentem tristeza pelo pecado, mas ainda não decidiram abandonar certos ambientes que alimentam a carne, né? Vamos lembrar de José lá no Egito, né? José
ele fugiu da tentação, ele fugiu da presença ali da mulher de Potifar, né? Então, ele foi radical. E é esse radicalismo, é essa decisão radical que o cristão precisa ter diariamente, porque diariamente nós somos tentados, né? Então não adianta a gente ficar em certos ambientes, em certas companhias que a gente sabe que vai nos levar ao pecado, né? Então existem lugares, conteúdos na internet, amizades, conversas que sempre vão alimentar mais a sua carne do que o espírito. 1 Coríntios 15:33 vai dizer: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Tessalonicenses 5:22, fugir da aparência do mal. Gálatas 5:16, andai em espírito, não cumprireis os desejos da carne. Né? E o terceiro aí é vigiando sentimentos e desejos. A batalha contra o pecado também acontece dentro do coração. Né? Então, agora é olhar para dentro de si, né? Vigiar os sentimentos, vigiar os pensamentos, vigiar as emoções, né? Então, isso significa, meus queridos, que a batalha contra o pecado é uma batalha séria, profunda, não pode ser levada apenas na superficialidade, né? Então, a vigilância, vigiar os sentimentos, vigiar os desejos, diz respeito a você olhar para dentro de si, né? Fazer meditações profundas, né? Então, a luta contra o pecado é muito sério, né? Que leva você a realmente esse estado de vigilância, né? Então, quando analisamos as obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5, 19 e 21, nós vamos observar que a maioria daquela lista ali de pecados estão relacionados a emoções, né? Então, ira, inveja, orgulho, medo, amargura, vaidade, divisão, lascívia. Então, esses sentimentos e desejos pecaminosos, eles precisam ser vigiados, né? Porque o coração do homem produz tudo isso, né? Então, como que nós lutamos contra o pecado? Vigiando esses sentimentos, esses desejos. Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Amém? E aí, finalizando aqui a nossa aula, eu coloquei um pouquinho sobre a importância da confissão e do arrependimento, né? Então, se nós queremos de fato lutar e batalhar contra o pecado, precisamos entender a importância da confissão e do arrependimento. 1 João capítulo 1:9 vai dizer assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, então, se quando confessamos nossos pecados, se nós confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, né? Então, a confissão é o termômetro, é, é aquilo que vai realmente aferir se eu e você estamos de fato batalhando contra o pecado, né? Quanto mais confessamos, quanto mais reconhecemos, quanto mais nos arrependemos, significa que estamos levando essa batalha contra o pecado a sério. Nós estamos levando essa guerra muito sério, né? Então é a confissão que é o termômetro, né, na vida do cristão, de que de fato ele está lutando, ele está batalhando contra o pecado, né? Então o cristão ainda vive sob a condição do pecado, por estar no corpo pecaminoso, como nós vimos na aula passada. Mas isso não significa que o cristão pode se acostumar e ficar confortável com o pecado. E a falta de confissão, a ausência de confissão, o abandono da confissão, do arrependimento, é um sinal de que a pessoa, de que esse cristão está muito confortável, né? Se acostumou, está muito confortável com o pecado dele, né? Então, como eu falei, a confissão é um termômetro. Quando nós paramos de nos confessar, né, quando nós paramos de confessar os nossos pecados, significa que nós já estamos acostumados, que nós já estamos muito confortáveis com os nossos pecados. E é por meio do arrependimento e da confissão que podemos nos manter ativos, né, na luta contra o
pecado. E por fim, irmãos, lutar contra o pecado não é a mesma coisa do que viver no pecado, né? Algumas pessoas dizem assim: eu estou lutando contra o pecado, né? Mas está difícil, eu ainda fico pecando. Mas isso, na verdade, não é a luta contra o pecado, né? Se a pessoa está usando isso como uma desculpa para permanecer no pecado, significa que ela ainda está vivendo no pecado, né? Então a luta, a batalha, significa aqueles três verbos: corrigir, abandonar e vigiar. Se isso não está acontecendo, se a pessoa falar assim: estou lutando contra o pecado aqui, contra um vício, né, contra uma fraqueza emocional, contra uma carência, eu ainda estou tentando, estou na luta. Não, na verdade a pessoa não está na luta, né? Porque lutar significa realmente abandonar, significa se posicionar radicalmente, como nós falamos aqui do caso do José, né? Não faz sentido a pessoa dizer que está lutando contra o pecado, mas ainda está frequentando ambientes, ainda está frequentando, né, mesas, tendo ainda companhias de pessoas que está levando, induzindo ela ao erro, ao pecado. Não faz sentido a pessoa dizer que está lutando contra o pecado, batalhando contra o pecado, se ela não está abandonando velhas práticas. Não faz sentido a pessoa dizer que está batalhando e lutando contra o pecado, se ela não está corrigindo, né, os seus comportamentos, enfim, né, e vigiando as suas emoções. Então, lutar contra o pecado é diferente de viver no pecado. Eu coloquei isso no nosso estudo porque muitas pessoas estão dizendo, estão falando que estão lutando e batalhando contra o pecado, mas estão usando isso apenas como uma desculpa para continuar ainda vivendo no pecado. Amém? Então era sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa última aula, que você possa meditar um pouquinho mais, que você possa abrir o seu coração, a sua mente, né? Sempre meditando na palavra de Deus, né? Essa aula, o nosso curso é apenas um start, né? É apenas um empurrãozinho que nós estamos dando aí para você se interessar cada vez mais em se aprofundar na palavra de Deus, né? Em meditar, ler a Bíblia, né? E que você possa crescer cada vez mais em graça, em sabedoria. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.